Olha aí, pessoal, a grande mídia brasileira está trazendo notícias afirmando que os estados arrecadaram menos dinheiro com ICMS sobre os combustíveis no ano passado por conta de mudanças feitas na legislação tributária ainda no governo Bolsonaro. Não sei se você se lembra disso, já cheguei a falar aqui no canal a respeito da repercussão dessa história toda, né? E sim, houve uma queda estimada aqui em 13,7% de toda a receita tributária estadual. O valor foi reduzido para esse patamar, né? Isso representa, de fato, um valor menor do que antes. Só que a grande pergunta a ser feita é: isso é um problema realmente? Será que isso é uma tragédia, como a grande mídia tem pintado? Ou, na verdade, isso é uma excelente notícia que demonstra que o Estado está com menos dinheiro por conta de medidas tomadas no governo anterior? Vamos conversar sobre essa história, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. O que acontece? Na época do Bolsonaro, houve uma alteração referente à forma como os combustíveis seriam tributados em matéria de ICMS, né? O que estamos falando a esse respeito? O ICMS hoje vai ter a mudança na reforma tributária e tudo mais. Hoje ele é um tributo estadual, o principal deles, inclusive, porque incide em absolutamente tudo. É imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? No caso, serviços de telecomunicação, transportes e todas as outras mercadorias, itens produzidos na indústria, passando pelo atacado, chegando até o varejo. Então, é muita coisa que paga ICMS no Brasil, sem dúvidas, né? Representa, de fato, uma grande parte das receitas dos estados de forma geral, né? Então, duas leis complementares na época do governo Bolsonaro serviram para limitar o valor dos impostos em produtos considerados essenciais como o diesel e a gasolina, né? Tanto aqui o imposto sobre o ICMS, quanto os PIS e COFINS e outros impostos aí, incidentes e que são de uma situação federal, né? São uma competência federal. Então, o ICMS foi padronizado por essa nova legislação aqui, por essa nova determinação e tudo mais, e serviu para limitar também o valor em outros impostos de forma específica. Por que esse ICMS nacional é importante dessa forma aqui, de acordo com o que o Bolsonaro colocou? Porque havia uma variedade enorme desses itens, desse ICMS para cada estado, porque de fato havia alíquotas diferentes e tudo mais. E conforme a proposta que foi aprovada e sancionada pelo Bolsonaro, o ICMS passou a ter, portanto, a partir daí um valor fixo em centavos, né? Então, é um valor fixo para cada litro vendido de combustível. Isso vale para os impostos federais também, né? Ou seja, não é mais variável de acordo com a determinação de cada estado na sua alíquota estabelecida, 17, 25, enfim, e também não vai ficar variando o tempo todo em relação ao valor do combustível, do diesel e da gasolina. O imposto ali será fixo, portanto, né? E o combustível tem uma tributação antecipada, substituição tributária, tributação monofásica, enfim, isso antes da venda esse negócio já é recolhido, então é mais fácil fazer esse tipo de conversão de valores saindo do percentual para centavos, porque lá na bomba de combustíveis, o dono do posto não vai ter que pagar esses impostos novamente, porque já foi tudo pago na cadeia produtiva antes de chegar nele, né? Mas a ideia, portanto, foi padronizar os tributos para evitar que estados cobrassem mais do que outros aí e manter esse valor controlado, congelado. E, no final das contas, o que aconteceu aqui foi que os estados arrecadaram menos com essas medidas, né? Veja só que no ano passado, 2023, um total de 118 bilhões de reais foram arrecadados com ICMS sobre combustíveis por todos os estados durante o ano todo de forma geral. Isso representou 13,7%
de toda a receita tributária estadual. Isso aqui é a menor proporção desde 2020, né? Então, o ICMS sobre combustíveis passou a representar um patamar menor dentro do total que é ali arrecadado pelos estados no decorrer daquele ano ali. Só que 2020, você sabe, foi o ano da pandemia, uma situação diferente. Desconsiderando esse ano, é o menor patamar, a menor participação do ICMS sobre os combustíveis desde 2010, quando essa proporção foi de 13,1%, perdão, né? Então veja aqui o valor em bilhões, e aqui é importante frisar, né? É o menor patamar desde 2010 em matéria de percentual, mas em valores aqui, tudo corrigido pela inflação, você pode ver que os estados estão arrecadando bastante ainda. Sim, foi menos do que em 2022, naturalmente, só que ainda assim os estados não estão arrecadando mixaria nesse patamar. Provavelmente já era maior aqui do que no começo do governo Bolsonaro, esse ano de 2023. Então estamos lidando com valores nominais, valores absolutos e valores relativos, valores em percentuais. O percentual caiu, o valor total também, mas o percentual é o pior desde 2010. Os valores nominais não, estão muito altos ainda, porque os estados continuam arrecadando menos, né? E a gente percebe as distorções que haviam olhando os estados que mais acabaram perdendo aí, né? Olha o carro fazendo uma arruaça feroz aqui na minha rua. Acabaram perdendo valores de forma mais expressiva. O Maranhão perdeu 43% de participação aí, né? Teve uma retração no recolhimento do ICMS de 43%. Tinha algo muito estranho acontecendo lá antes, com certeza. Por outro lado, alguns estados como o Rio Grande do Norte arrecadaram até mais, talvez estivessem com uma alíquota menor, não sei dizer aí, né? Então, o valor em 2022 arrecadado foi de 131 bilhões, em 2023 caiu para 118 bilhões de reais. E de forma geral, isso aqui, né, uma situação olhando a coisa do ponto de vista geral, é ótimo isso aqui. Quanto menos imposto na mão do governo, melhor. Quanto mais sem recursos o Estado está, melhor para todos nós. É mais dinheiro que está sobrando na mão da população. Esse valor aqui que deixou de ser arrecadado na comparação entre um ano e o outro, de 13 bilhões de reais, isso aqui é mais dinheiro na mão do povo. Que maravilha, que coisa sensacional. Faça-se mais isso todos os anos, em todos os setores, porque é muito importante que isso aconteça, né? Então, a maior parte dos estados arrecadou menos por conta desse cenário. Bahia aparece em branco aqui. Por que será? Não tem dados, não tem valor aqui. Enfim, né? Mas a verdade é que isso é uma ótima notícia. Tem que arrecadar menos, tem que reduzir esse gasto estatal e essa roubalheira de dinheiro que o pessoal faz via impostos. Isso tem que diminuir, isso tem que cessar. Agora, é claro que como já havia essa previsão de que os estados arrecadariam menos com esse novo modelo, que foi criado para isso mesmo, inclusive, é importante frisar, como havia essa previsão, os estados recorreram ao STF, passando o pires e falando que não tem como a gente abrir mão desse dinheiro aqui, a gente tem que fazer alguma coisa, o dinheiro tem que vir de algum lugar, e ficaram nessa choradeira total junto ao STF, a ponto de o STF fazer um acordo, então, aí, né, estipulando um repasse de quase 27 bilhões de reais pela União aos estados até 2026, para fazer de fato com que os estados tenham essa recomposição de valores que deixaram de roubar do povo em relação ao ICMS. Ou seja, no final das contas, o STF piorou a tentativa de melhorar o cenário fiscal brasileiro, porque era menos imposto sendo roubado da população. Agora o STF pariu esse valor aqui do nada e, obviamente, para o governo pagar isso aqui para os estados, ele tem que tirar de algum lugar, ou de mais impostos, ou de mais dívida essa que vai se converter em mais inflação, que vai penalizar todo mundo também. Inflação é um imposto escondido, um imposto disfarçado. Então, é claro, é evidente que isso aqui, por si, é uma boa notícia. O Estado tem que arrecadar menos, né? E é mais uma louvável iniciativa do governo anterior, que estipulou essa situação, fez redução de impostos, uma redução considerável nos combustíveis e segurou o preço dos combustíveis com base nisso. É o jeito certo. Se o Estado quer, se o Estado tem o objetivo de controlar os preços de determinado bem, de determinado serviço, corte os impostos.
vai funcionar na hora igual mágica, né? E de quebra o governo vai arrecadar menos, o que é sempre importante, o que é sempre fundamental para a economia de forma geral. Todo mundo sai ganhando nessa história, menos os políticos, é claro. Tudo bem que o STF piorou a situação, deu aí a possibilidade de os estados recomporem o seu caixa, porque na verdade os estados tinham que se virar e orçar todos os seus gastos com um valor menor de receitas, porque é isso aí mesmo, tem que tirar o Estado da vida do povo brasileiro, né? Muito engraçado, muito curioso ver a grande mídia pintando isso aqui como algo ruim, porque diminui a arrecadação dos estados, né? Do Distrito Federal e dos outros 26 estados, mas a verdade é que isso aqui é uma maravilha, tinha que acontecer mais e com mais frequência. Imposto é roubo, quanto menos o Estado roubar do povo, melhor. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.